Olá, boa noite. Boa noite. Em Portugal, tudo pronto para receber os peregrinos. As últimas informações da Jornada Mundial da Juventude. Em Roma, Papa Francisco visita a Basílica de Santa Maria Maior antes do encontro com os jovens. Igreja recorda Santo Inácio de Loyola, padre espanhol fundador dos jesuítas. Governo lança programa Escola em Tempo Integral. Com o fim do recesso parlamentar, a pauta no Congresso Nacional deve ser focada no setor econômico. O futuro chegou. Carro voador será produzido no Brasil. O último adeus a Dom Geraldo Lírio Rocha. Cares faz homenagem a Monsenhor Jonas Abib. Sexta-feira, 31 de julho de 2023. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco visitou hoje a Basílica de Santa Maria Maior, onde rezou diante da imagem da Virgem Maria. É costume do Santo Padre, antes e depois de cada viagem apostólica, se dirigir à igreja que abriga o ícone de Nossa Senhora Protetora do povo romano. Francisco embarca para Lisboa depois de amanhã. Olha, já em Portugal, na primeira coletiva de imprensa do evento, o cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e o coordenador-geral dos símbolos relataram como ocorreu o processo de candidatura para Lisboa sediar a jornada e a peregrinação da cruz e ícone mariano. O anfitrião da JMJ dá as boas-vindas aos jornalistas de todo o mundo. O cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, na primeira conferência de imprensa da jornada, relatou como deu-se o processo de candidatura para que Lisboa sediasse o evento mundial, que contou, sobretudo, com o desejo dos jovens. Foi determinante, digamos assim, o incentivo e até a pressão da parte de várias iniciativas, organizações e movimentos juvenis católicos em Portugal. Outra articulação foi junto aos poderes públicos, para que também aderissem à candidatura. O Estado português e as autarquias reconhecessem que o acontecimento desta dimensão, que traz a Portugal 1/10 da população a mais, nós somos 10 milhões, independentemente de autarquias, governos ou Presidente da República, todos foram muito, não apenas concordantes, mas até entusiastas. O envolvimento foi grande das dioceses desde o início, onde vigararias e paróquias trabalham há mais de 3 anos. Constitui-se agora a geração 2023. Uma obra da juventude portuguesa, organizada nestes vários escalões e que, com a colaboração de pessoas, repito, que já são jovens há mais tempo, levou isto por diante. Chegou finalmente a grande semana. Amanhã terá o início oficial da JMJ. E até o final de semana, 67 mil peregrinos viveram os dias nas dioceses e começam a chegar hoje a Lisboa. Toda a preparação contou com uma forte presença, os símbolos das jornadas, cuja peregrinação teve início em julho de 2021, na Angola, Polônia e Espanha. Apenas em outubro do mesmo ano, entrou em solo português pela Diocese do Algarve. Daquilo que foi um cálculo que nós tivemos e que pudemos ter em consideração, foram cerca de mais de 40 mil quilómetros que os símbolos fizeram na carrinha. Isto significa quase uma volta ao mundo que os símbolos fizeram e peregrinaram. E nesse sentido, em todos os momentos, esta peregrinação foi um momento muito expressivo para os jovens, mas para crianças, para adultos e para os nossos idosos. Olha, em Lisboa, o movimento no comércio deve crescer nesses dias de evento em que a capital portuguesa será rejuvenescida com a presença de adolescentes e jovens do mundo todo. E para cuidar e proteger os visitantes, autoridades locais afirmam que esta é a maior operação de segurança já realizada em Lisboa para receber os peregrinos e o Papa Francisco. Há quem esteja como o Sr. Manuel, sem esperança nos lucros em seu comércio. Neste momento a clientela está fraca, porque a maior parte deles já tem tudo destinado, tem almoço, jantar, pequeno almoço e não tenho muitas expectativas para isso.
Mas um estudo da PwC Portugal, com o apoio técnico do Instituto Superior de Economia e Gestão, analisou o impacto da realização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 na economia nacional. Os resultados do estudo apontam para um impacto global estimado entre 411 e 564 milhões de euros. No estudo foram considerados gastos de alojamento, alimentação, comércio, entre outros. Mudando de assunto, vamos mostrar agora uma coletiva de imprensa realizada aqui no Centro de Mídia que falou sobre a segurança pública durante a JMJ. O secretário-geral da Segurança, Paulo Wiesel Pinheiro, afirmou que está sendo realizada a maior operação de segurança para receber os peregrinos e o Papa Francisco. Esta operação de segurança tem envolvido, desde há muito tempo já, o empenhamento das 33 entidades que compõem o sistema de segurança interna e parceiros nas vertentes de segurança e proteção. E pediu a colaboração de todos. Apelo, de qualquer forma, a todos que continuem a colaborar com as forças de segurança que estarão no terreno, seguindo as suas instruções e indicações, de forma a garantir que a jornada decorra, como eu disse, máxima segurança, com o mínimo de impacto. Olha, ainda nesta edição nós vamos voltar a falar da Jornada Mundial da Juventude. Mas de Portugal a gente vai agora para São Paulo, porque nossa equipe preparou reportagem sobre Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas. Quem traz as informações é Sidney Fernandes. Sidney, boa noite para você. Boa noite a vocês nos estúdios e boa noite a todos que agora acompanham o Canção Nova Notícias. A igreja recorda hoje Santo Inácio de Loyola, um padre espanhol fundador da Companhia de Jesus. A ordem, com mais de 480 anos de história, reúne cerca de 16 mil jesuítas nos 4 cantos do mundo. Socorro participa de uma comunidade jesuíta em Belém, no Pará. Há 10 anos, a médica precisou encarar um grande desafio. Eu tinha 95% de chances para um linfoma e 5% que a medicina não fecha em 100%. Por meio dos exercícios espirituais, se tornou devota de Santo Inácio de Loyola. Graças à intercessão de Santo Inácio e da Senhora de Nazaré, a gente pôde, assim, ter um milagre na minha vida. Na verdade, não era um linfoma. Inácio nasceu em 1491 e se tornou oficial do Exército. Em uma batalha, teve uma das pernas atingidas por uma bala de canhão e o fato mudou sua vida. Durante a recuperação, seu passatempo era a leitura. E aquele contato com aquela leitura da vida de Cristo e da vida dos santos foi transformando a vida de Inácio. Ele passou a ver a beleza de quem segue a Deus. E aquela leitura foi um momento de conversão. O campo de batalha que ele deveria exercer a sua missão não era mais a batalha dos homens, mas a batalha de Deus. O fundador da Ordem dos Jesuítas morreu no dia 31 de julho de 1556 e foi canonizado 66 anos depois pelo Papa Gregório XV. Hoje, a congregação está presente em mais de 100 países dos 5 continentes. Tudo começou em 1534, em Paris, quando Inácio iniciou a Companhia de Jesus com um grupo de jovens. Ambos manifestam o mesmo desejo de seguir o ideal de Inácio, que era esse: seguir a Cristo em pobreza, em obediência, né, e em castidade. E pouco a pouco vai se constituindo uma vida missionária também. Sua vida de santidade inspirou jovens como Diogo, que participa de uma paróquia jesuíta no interior do Ceará. Um dia, refletiu sobre seu emprego e decidiu fazer outra atividade. Eu doava a minha vida colaborando para o enriquecimento de alguns poucos. Perceber através dos exercícios, através do próprio acompanhamento vocacional, que se fosse de perder a vida, que isso fosse em favor dos pequenos e pobres. Em Araraquara, interior de São Paulo, o ginásio de esportes Castelo Branco foi tomado por fiéis para a segunda celebração da unidade da Diocese de São Carlos. Conhecido como Gigantão, o ginásio de esportes Castelo Branco de Araraquara ficou pequeno para a celebração da unidade da Diocese de São Carlos, realizada no domingo. A Santa Missa, presidida por Dom Luiz Carlos Dias, reuniu representantes de 127 paróquias de 29 municípios e distritos que compõem a diocese. E a mensagem é muito clara, é simples, né?
num mundo onde nós vemos tantas realidades fragmentadas, mesmo nas nossas famílias, nós precisamos ressaltar a necessidade da unidade. A celebração vai ao encontro de um processo de escuta que está em curso com a realização do Sínodo dos Bispos. O trabalho preparatório teve início em 2021, a primeira assembleia será em outubro deste ano e a segunda em 2024. O tema central é a sinodalidade, ou seja, por uma igreja de comunhão, participação e missão. Unidade é o nosso grande projeto dentro das nossas diretrizes da nossa ação pastoral diocesana. A gente ser uma igreja sinodal, caminhar juntos, participando, unidos na missão. Olha, com o fim do recesso parlamentar, a pauta no Congresso Nacional deve ficar focada no setor econômico. Nós vamos chamar, então, em Brasília, o Francisco Coelho. Temos o Francisco. Boa noite, Francisco. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Olha, o primeiro desafio do governo é encerrar os debates sobre o novo marco fiscal e avançar com os debates da reforma tributária. Lula também trabalha para fortalecer a base e conseguir mais votos na Câmara dos Deputados. Hoje foi o último dia de folga dos parlamentares. Amanhã, os trabalhos devem voltar com discussões importantes pela frente. Pronto para ser finalizado no início do mês, o novo marco fiscal, aprovado no Senado, é o primeiro item da pauta na Câmara dos Deputados. Na sequência, o projeto de lei que dá preferência ao governo nos processos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Sei que não será fácil todas as tarefas que nós temos pela frente, mas aquilo que nós já contratamos no primeiro semestre e podemos contratar no segundo, com o orçamento equilibrado e com as medidas de equilíbrio fiscal anunciadas, que efetivamente vão dar um conforto para o país voltar a pensar o médio e longo prazo. Já no Senado, a reforma tributária é o destaque. Muitos pontos ficaram em aberto e o tema deve render muitos embates. A gente pode considerar que os embates mais agudos já se passaram. Agora vai ter aquelas questões pontuais de um grupo achar que tem direito e vai pedir aquilo. Durante o recesso parlamentar, Lula trabalhou para reforçar a base do governo. Os partidos progressistas e republicano, que compõem o chamado Centrão, vão ocupar espaços na esplanada dos ministérios e prometem referendar as propostas do governo federal. O governo teve uma dificuldade de diálogo ali pelo Congresso, mas há uma expectativa de que essa realidade mude agora no segundo semestre. Os trabalhos das 5 CPIs e da Comissão Parlamentar Mista dos atos de 8 de janeiro serão retomados nesta terça-feira. A CPMI já começa com o depoimento do ex-diretor da ABIN, Saulo Moura da Cunha. São questões que podem trazer um desgaste para a imagem do governo, tendo em vista que a oposição tem trazido alguns elementos que podem desgastar a imagem, e aí a gente tem que ficar atento ao que vai acontecer nesse próximo semestre. O presidente Lula lançou hoje o programa Escola em Tempo Integral, que pretende ampliar em 1 milhão o número de matrículas nessa modalidade de ensino até 2024. O governo deverá investir 4 bilhões de reais em repasses de recursos e assistência técnica para estados, municípios e o Distrito Federal. O Plano Nacional de Educação estabelece que ao menos 50% das escolas públicas permitam jornada integral aos alunos e atendam 25% dos estudantes da educação básica. Nós ficamos por aqui, desejo a todos uma ótima noite e um bom começo de semana. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Francisco, para você também. Olha, a Arquidiocese Primaz do Brasil realizou no último sábado a ordenação episcopal de um de seus membros. Dom Juraci Gomes de Oliveira vai assumir a Diocese de Amargosa, na Bahia.
Há 18 anos, um membro do clero da Arquidiocese de São Salvador não era nomeado pelo Papa Francisco. A ordenação episcopal de Dom Juraci Gomes de Oliveira foi presidida pelo arcebispo primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha. Ressaltou que este é um momento histórico para a Igreja da Bahia. Nós agradecemos a Deus por esses anos todos que Dom Juraci esteve servindo a nossa arquidiocese como padre e queremos valorizar os padres, rezar por eles, acompanhá-los. Mas nesse momento, nosso compromisso de acompanhar com a nossa oração, com a nossa amizade, nosso apoio fraterno, o novo bispo. Confesso que nunca foi meus planos chegar a ser bispo. Quando fui perguntado, olha, você vai ser bispo, você aceita? Eu procurei palavras, procurei razões para me justificar, mas algumas palavras iam me chegando dizendo assim, lembre que a igreja precisa. Como é que a igreja me propõe alguma coisa e eu vou recusar? Não seria eu, Juraci. Não seria eu aquela pessoa de oração. O arcebispo emérito da Arquidiocese de Salvador também esteve presente na ordenação. Uma alegria e um presente. Uma alegria porque eu vejo alguém que esteve sempre muito perto do meu trabalho, me apoiando, me ajudando, de repente ver o seu trabalho reconhecido pela igreja. E Deus não abandona aqueles que Ele chama. E assim como não abandonou nunca os seus amigos, seus chamados, Deus vai acompanhar o Monsenhor Juraci, daqui a pouco Dom Juraci, dando-lhes aquilo que ele precisa, sabedoria, luzes, graças, para bem conduzir o povo de Amargosa. Então, o que me espera, sabe Deus, mas eu sei que a graça dele não me falta. Vamos voltar a Brasília, porque depois de um mês de recesso, os ministros do Supremo Tribunal Federal retornarão aos trabalhos amanhã. Nós vamos então chamar a Aline Campelo em Brasília, que traz os detalhes. Boa noite, Aline. Uma excelente noite, um bom início de semana para você, Elaine, e para todos que nos acompanham. Na quarta-feira, o julgamento da ação que propõe que o porte de drogas deixe de ser crime será retomado aqui no plenário físico do Supremo. É um recurso que pede a descriminalização da posse de drogas para uso pessoal. Isso é, que seja declarado inconstitucional o artigo da Lei de Drogas que considera crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para consumo. A análise desse processo está parada na Corte desde 2015. Já na quinta-feira, 3 de agosto, o advogado Cristiano Zanin será empossado em cerimônia que deverá contar com a presença do presidente Lula. Em outubro, a atual presidente da Corte, Rosa Weber, vai se aposentar compulsoriamente pela idade, já aos 75 anos, o que significa que ainda neste semestre haverá eleição para a presidência do tribunal. Nos próximos meses, Lula terá que decidir sobre a indicação de um novo ministro para o Supremo, de um novo procurador-geral da República e de 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça. Estamos de volta com o assunto de economia, porque dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que o preço dos ovos de galinha registrou a maior alta na última década. Olha, nossa reportagem visitou uma granja e um supermercado para compreender como este aumento tem afetado produtores e consumidores do alimento. Na granja, lá estão elas, as galinhas, responsáveis por um alimento tradicional para os brasileiros. Nos últimos tempos, no entanto, o ovo se tornou precioso. É porque o preço do produto não agrada o consumidor. Se há alguns dias atrás 30 ovos eram R$10, hoje 20 ovos é muito mais do que isso. O que vai ser do amanhã? Veja, por exemplo, a reação desta cliente ao se deparar com o valor da caixa com 20 unidades. Impacto no olhar e no bolso. O que a gente está pagando é um absurdo e daqui a pouco nem ovo a gente vai poder comer mais. Nos últimos 12 meses, segundo o IBGE, o preço do ovo subiu mais de 20%. O aumento é o maior em 10 anos e 7 vezes mais que a atual inflação brasileira, que gira em torno de 3%. Edmilson administra esta granja no interior de São Paulo. No início dos trabalhos, a dúzia de ovos era vendida a R$10.
Com o aumento, o valor foi reajustado para R$ 14, dificuldade gerada por outro fator. Exatamente por causa do custo da ração, porque as galinhas elas precisam dessa ração diariamente, né, que é o alimento diariamente. E o custo, se você não pode também mudar a ração, falar, vou pegar uma ração mais barata, que você acaba com a produção dos ovos. Oferta menor que consumo, redução na produção e aumento nas exportações. Este é o cenário atual do país, que, segundo especialistas, não deve aliviar a realidade do consumidor. O preço do ovo, pelo menos em princípio, ele não vai reduzir. Porque o ovo não é como fábrica, em que você tem capacidade de aumentar a produção. Para produzir mais ovo, você vai ter que ter primeiro as poedeiras, e elas demoram a ser colocadas aí no mercado. Olha, e de economia a gente vai para a previsão do tempo, porque tem interferência também, né? Vamos saber agora como fica a previsão para esta terça-feira com a Yara Naires. Boa noite, Yara. Boa noite, Reinaldo, Elaine, e uma ótima noite a todos que acompanham nossa programação. Damos boas-vindas a mais um mês e para este primeiro dia de agosto, os estados do centro-sul do país ficam sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica que impedirá a formação de nuvens de chuva. Essa realidade se estende pelos próximos dias no centro-oeste, sudeste e sul. Tarde quente em Cuiabá com máxima de 37 graus, assim como em Palmas, e 31 em Goiânia e Campo Grande. E a umidade do ar nestes locais fica com índices abaixo dos 20%, o que pode afetar a saúde de acordo com a OMS, que declara nível adequado entre os 60% e 80%. Nestes locais da costa do país, como no litoral leste do Nordeste, onde a chuva não para, a umidade já apresenta dados melhores, na casa dos 55% na Bahia. E em algumas áreas ao norte da região norte, haverá pancadas de chuva pontuais. Bom, por hoje é isso, eu fico por aqui. Uma ótima semana a todos. Volto com vocês. Obrigado, Yara. Boa noite para você também. Vamos falar um pouquinho de tecnologia. Você já se imaginou entrando num carro e decolar, Elaine? Até o momento, não. Pois é, são os carros voadores. Em breve será possível ver pelos céus do Brasil algumas dessas máquinas, viu? E essa novidade repercutiu na internet e a instalação da primeira fábrica de veículos elétricos de pouso e decolagem vertical será em Taubaté, no interior de São Paulo. Carros voadores? Seria uma boa ideia. Eu acho uma boa. Eu acho que seria uma boa. Os moradores de Taubaté, no interior de São Paulo, acompanham mais um capítulo na história da cidade. A gente já viu isso em filmes futuristas, mas para o Brasil eu acredito que eu não vou ver. Mas quem sabe minha filha consiga ver isso. O tema repercutiu na internet. Algumas pessoas zombaram da novidade. Outras compararam o anúncio ao desenho de Os Jetsons, de 1962, que mostra a família vivendo em um futuro automatizado. Acredito que vai demorar um pouco, né? Acho que a tecnologia está bem avançada, mas ainda não chegou a esse ponto ainda. O terreno que irá abrigar a ampliação da fábrica deverá ser doado pela Prefeitura de Taubaté. E nos próximos dias a gente já deve encaminhar oficialmente, provavelmente um decreto, fazendo uma sessão temporária até que saia a doação. E aí tem as parcerias que nós vamos apoiar o máximo possível para que eles possam executar esse trabalho. Parte da estrutura do complexo fica localizada na rodovia Carvalho Pinto, a poucos metros da rodovia Presidente Dutra e a 139 quilômetros de São Paulo e 317 quilômetros do Rio de Janeiro. O quanto antes isso eles começarem a entregar, mais rápido a gente consegue ter os benefícios enormes que esse projeto vai ter. A Iviera, em conjunto com a Embraer, anunciou que já existe a encomenda de 2.850 unidades do carro voador e que inicialmente não será comercializado para uso pessoal. O primeiro lote de veículos poderá entrar em operação em 2026. Até lá, o meio de transporte mais utilizado pelos brasileiros permanece assim, de 4 rodas. A entrevista é que foram vendidos 2.000 e tantos carros sem começar a linha de montagem. Então é um progresso para o futuro. O Papa Francisco enviou um telegrama à Arquidiocese de Mariana por meio da Anunciatura Apostólica no Brasil,
expressando condolências pelo falecimento de Dom Geraldo Lírio Rocha na última quarta-feira, aos 81 anos. Em Mariana, Minas Gerais, o fim de semana foi de homenagens e comoção. Representantes do clero e centenas de fiéis se reuniram na despedida ao arcebispo emérito de Mariana e ex-presidente da CNBB. A missa de exéquias aconteceu na Praça Cláudio Manuel, mais conhecida como Praça da Sé, em frente à Catedral Basílica de Nossa Senhora da Assunção. Familiares, religiosos e centenas de fiéis se reuniram para prestar as últimas homenagens a Dom Geraldo. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Mariana, Dom Ayrton José dos Santos. Dom Geraldo se deixou levar pela graça de Deus até o último momento da sua existência, no dia 26 de julho deste ano, deixando a nós um grande exemplo: simplicidade diante dos desafios, certeza da fé diante daquilo que poderia ser uma ameaça. Dom Ayrton ainda agradeceu o legado deixado pelo arcebispo emérito. Nós hoje agradecemos porque nos deu este grande pastor, que olhou por aqueles que Deus colocou no seu caminho, sob a sua responsabilidade. Na liturgia, na evangelização, no relacionamento, no nosso dia a dia, nós hoje podemos olhar para trás e ver que fomos inspirados e continuamos a ser inspirados pelo exemplo de Dom Geraldo. Dom Geraldo Lírio foi sepultado na cripta da Catedral Basílica Metropolitana da Arquidiocese de Mariana, logo após a Santa Missa. O cortejo com o corpo do religioso chegou à igreja Nossa Senhora do Carmo, em Mariana, na noite da última sexta-feira. Fiéis e representantes do clero estiveram no local para rezar pela memória do líder espiritual. E nós voltamos a falar da Jornada Mundial da Juventude, porque os jovens têm nas mãos ferramentas importantes para se informar e contribuir com conteúdos para o evento que começa amanhã em Lisboa. Na era digital, as redes sociais bem utilizadas são um importante meio de conexão. A fim de que os peregrinos possam estar antenados, a organização da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa disponibilizou meios para que a juventude possa acompanhar o evento. Queremos que eles se encontrem, se vejam a partir do momento em que eles são os próprios produtores de conteúdo, os próprios criadores de conteúdo. E a gente dá essa liberdade, essa autonomia de trazer os conteúdos que os jovens estão fazendo, porque eles vão fazer muitos conteúdos ao longo dessa semana, com certeza. Tudo isso pensando também nos nativos digitais. Segundo o Papa Francisco, como ele tem nos falado, vai ser uma das jornadas mais digitais da história. Todos os peregrinos vão ter um telemóvel na mão, vão ter um celular na mão para se comunicar com a família, para se comunicar com os colegas, com os grupos, enfim. Para isso, nós nos preparamos de algumas formas. Trends, conteúdos que os jovens estão consumindo bastante nas redes sociais, mas não usar esses conteúdos por usar. Nós pegamos esses formatos e adaptamos para a nossa proposta, para a nossa missão, enfim, de evangelizar. Diferentes redes sociais foram disponibilizadas para que o peregrino participe e fique conectado. Os perfis da jornada, no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no BeReal. É uma ferramenta nova que se usa muito aqui. E aí nós também temos esse perfil. Além do YouTube, que vai estar transmitindo a jornada em direto e também com conteúdos exclusivos. Na última jornada no Panamá, em 2019, o Papa Francisco fez um anúncio. La rete a pregare in comunità. A rede pode nos ajudar a rezar juntos. Informação, espiritualidade e conhecimento estão apenas a alguns cliques da Juventude JMJ. Este é um grande evento da juventude que você vai poder acompanhar aqui na Canção Nova a partir de amanhã. Nós preparamos uma página especial para você ficar sabendo tudo o que vai acontecer na Jornada Mundial da Juventude. O Sistema Canção Nova de Comunicação transmitirá os principais momentos da juventude com o Papa Francisco. Serão boletins diários direto de Portugal. E aqui no Telejornal Canção Nova Notícias você também vai acompanhar as últimas informações. Olha, a evangelização é possível graças a você, que é família Canção Nova. Nós estamos, vejam, com 87% de nossa meta.
na campanha deste mês, que termina hoje à noite. Ainda dá tempo de você se unir à Canção Nova. Sinta-se livre, faça a sua doação com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade e comprometimento. A Canção Nova recebeu no fim de semana representantes de centenas de novas comunidades. Eles vieram participar da segunda conferência do Caris Brasil, evento que reforçou a missão do serviço: construir e fortalecer a renovação carismática católica. Diversas expressões com o mesmo carisma. Comunidade Católica Sacia-me. Tutoblatos Beneditinos em Adoração. Comunidade Aliança de Misericórdia. Comunidade Católica Sementes do Verbo. A proposta da segunda conferência do Caris é o cumprimento da exortação apostólica. Dalla comunione tra tutti i membri della famiglia carismatica. Por isso, o Caris promove as audiências anuais. É muito importante porque o Espírito Santo é o artífice da unidade e ele faz isso acontecer. O Caris é o sonho de Deus para pastorear as expressões carismáticas. De caminhar juntos, de nos conhecer, de nos entender. Unidos, nós vamos mais longe. De mãos dadas, a evangelização fica mais fortalecida. Novas comunidades precisam lembrar sempre que se tem um fundador humano, mas é o Espírito Santo que dá fundamento, que sejam difusoras do batismo no Espírito Santo, que sejam autênticas promotoras do ecumenismo espiritual e que não se esqueçam dos pobres. Novas comunidades representadas por um serviço criado pelo Papa Francisco com o objetivo de promover a aproximação entre todas as expressões carismáticas. O Caris também assume a missão de promoção do ecumenismo. Eu acho que este Brasil precisa despertar. É na unidade entre católicos e evangélicos defender os valores. Pouco a pouco, dialogando sobretudo com as igrejas históricas. Que de fato o Caris aconteça aqui no Brasil, que as diversas expressões carismáticas possam celebrar a comunhão, viver a fraternidade. Caris é somente um organismo de serviço para a renovação. É uma fortificação dos laços de unidade entre toda essa diversidade carismática que o Brasil possui. Antes do encerramento do encontro, uma homenagem a Monsenhor Jonas Habib. E se o Brasil hoje é o grande país carismático do mundo, se deve muito ao padre Jonas Habib, Monsenhor Jonas. Monsenhor Jonas está atrás de muitas delas. Repito, profecias, palavras, orientações, pregações. Irmãos, é extraordinário. É extraordinário o que Deus fez através aquele único coração, multiplicou em ações do Espírito, em dons do Espírito, Brasil afora, mundo afora. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Pois é, este evento e tantos outros que aconteceram e acontecem na Canção Nova e em tantos lugares pelo Brasil, com as novas comunidades, eles surgiram justamente dessa semente que foi jogada no campo pelo Monsenhor Jonas Habib e tantos outros que o acompanharam. Nosso querido fundador. Olha, o Canção Nova Notícias fica por aqui. A seguir tem a Santa Missa, direto de São Paulo. Olha, e você pode rever nossas reportagens. Acesse noticias.cançãonova.com. Uma boa noite para você. Boa noite, paz para você.